Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre fé, um assunto que é muito pertinente para esse tempo de pandemia. Eu sou Clériston Mota, seja bem-vindo para esse tempo de estudo bíblico. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e com certeza habita em ti também. Só em pensarmos nisso aqui, nós vamos já perceber que essa fé, ela transcende 3 gerações. A fé numa perspectiva de um exemplo de vida a ser mostrado. Timóteo, para a gente situar aqui, era um discípulo do apóstolo Paulo, um jovem que Paulo ganhou em Éfeso. Posteriormente, os escritos da história dizem que ele se tornou bispo da igreja de Éfeso por aproximadamente 15 anos e desenvolveu um excelente trabalho pós-mortem do apóstolo Paulo. E Eunice era uma espécie de acolhedora, de alguém que recepcionava o apóstolo Paulo nas suas caminhadas quando chegava naquela região dali de Éfeso. Este jovem tinha um compromisso tremendo com Deus e uma fé inabalável. Mas hoje eu não quero falar sobre Timóteo, eu quero falar sobre a fé. E primeira coisa, eu preciso desmistificar 3 argumentos importantes que as pessoas fundamentam a respeito da fé. E vou lhe dizer: primeiro, a fé não é um sentimento. Segundo, a fé não é uma emoção. Terceiro, a fé não é uma unção. O que é a fé? A fé é originada em 2 palavras que não são portuguesas. A primeira delas está no hebraico, que é a palavra hamuar, que significa apegar-se, grudar-se, agarrar de tal forma que a única maneira de sobrevivermos seja essa. Uma ilustração para isso é como se alguém estivesse caminhando para o abismo e nesse abismo não tivesse nada em sua frente e essa pessoa viesse correndo de leões ferozes. Então, de repente, ele tem no penhasco uma árvore que está apontada para baixo. Então, ele se joga. O nome disso é fé, é agarrar-se e fazer disso uma segurança. Na mentalidade hebraica, a fé ela é materializada. Eles não tinham uma ideia de emoção, de sentimento, mas eles tinham muita concretude naquilo que dizia. Então, e a palavra grega para fé é pistis, que significa um estilo, uma maneira de fazer, de se portar como uma identidade. E a gente percebe isso aqui claramente quando o apóstolo Paulo cita a Vódia, Sintique e Eunice, e também apresenta aqui como Timóteo como praticante desta fé que ele vai apresentar para a nossa vida. Jesus usou a palavra fé cerca de 247 vezes no Antigo Testamento. Todas as vezes que Jesus usava a palavra fé, ele estava apresentando uma maneira de viver, uma maneira de crer, uma maneira do sobrenatural. E para entendermos isso, é preciso que a gente faça dessa abordagem da fé o modelo de vida para a gente também. Agora imagine da seguinte forma: o que seria da gente se não tivéssemos um apego a esta fé? O que leva à obediência de Jesus a Deus, se não o nível de fé? O que leva ao nível de obediência dos apóstolos a ponto de dar a vida? E quando a Bíblia se refere a demonstrações de poder, não está falando de atos sobrenaturais, apenas 2 milagres que são necessários na fé. Mas a fé numa perspectiva de doação, de morrer por essa fé. Quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo e para a família dele, ele está dizendo o seguinte: vocês não se envergonharam da minha fé nas minhas cadeias, não se envergonharam da minha fé nas minhas prisões. Isso quer dizer que a fé ela é muito mais do que uma declaração vocálica.
muito mais do que uma declaração e um momento de adoração, de celebração. A fé é uma maneira de viver. Que eu e você sejamos tomados por essa fé e por essa maneira de viver o Evangelho, a ponto de testemunhar, de vivermos esse pistis, que do grego significa a minha maneira de crer, que se possível for e se preciso, eu dou o que tenho, eu dou a minha própria vida em função da obediência a esta fé. Aproveita, já deixa o seu like aqui no canal, já aperte aí as notificações para que você seja informado todas as vezes que a gente estiver ao vivo e fica conectado com a gente que agora vem o melhor. Preste bem atenção. Se a fé ela tem uma perspectiva de nos nortear com relação à nossa maneira de ver, essa fé também nos estimula a buscar a manifestação da presença de algo que é invisível para uns, mas é totalmente concreto para outros. Qual o estilo de vida que você tem e qual o seu nível de fé? A gente vai estar compartilhando durante alguns dias a respeito disso. E eu espero que hoje você seja aguçado a meditar comigo a respeito desta fé. Que ela é uma fé, segundo Paulo aqui, não fingida. O que é essa fé não fingida? É uma fé que ela não é apenas uma declaração de um momento ou de uma fase. Porque existem pessoas que a fé está condicionada ao momento histórico, ou momento econômico, ou momento afetivo que ela está vivendo. Por exemplo, se ela está vivendo um nível de fé e essa fé não é real, em um momento da vida que ela não é satisfeita naquilo que ela deseja, então ela reclama de Deus e diz: eu não quero mais fazer isto porque eu perdi a fé. Não, é porque você estava motivado por uma fé que não era verdadeira. A fé aqui não é uma declaração emotiva, é uma manifestação e um estilo de vida de crer. Como disse Jó: ainda que ele não me dê nada, e ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Esse é o nível de fé que Deus espera em nossa vida. Foi essa manifestação de fé que Jesus disse: Pai, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Fé aqui é no sentido de entrega, de devoção e de dedicação. Que Deus tenha falado à sua vida e tenha falado ao seu coração. Continue ligado com a gente e não esqueça, compartilhe com o maior número de pessoas esta palavra, porque ela pode abençoar muitas pessoas. E deixe também os seus comentários, eles são muito importantes para melhorar e aprimorar aquilo que nós fazemos com muito carinho, pensando em você. Um forte abraço e até o próximo encontro. Pronto, amados, nós estamos finalizando por aqui hoje e já aproveita, na próxima semana nós vamos estar aqui às 20 horas, na quarta-feira, e vamos estudar sobre a fé no Novo Testamento a partir dos Evangelhos. Vamos ver as expressões da fé na casa de Jairo, a fé da viúva de Naim, a fé da mulher do fluxo de sangue, e vamos falar de Jesus, como ele estimulava a fé das pessoas. Acompanhe aqui com a gente, você vai crescer e Deus vai abençoar a sua vida.